O canal Ecos Arrepiantes é um lugar onde podemos assistir histórias assustadoras e emocionantes. É como se entrássemos em um mundo cheio de mistérios sombrios. Lá, podemos conhecer lendas urbanas e contos de terror que vão deixar nossa pele arrepiada. Se você é corajoso o suficiente, pode se juntar a nós e descobrir os segredos que estão escondidos nas sombras. Não perca tempo, inscreva-se agora e deixe que esses arrepios tomem conta de você. Nas profundezas de uma floresta chamada Ébano Negro, existem cavernas antigas que são assustadoras. Essas cavernas são escuras e parecem um labirinto. As pessoas corajosas que vão explorá-las ficam muito assustadas. Dizem que essas cavernas guardam segredos sombrios e coisas assustadoras que não podemos nem dizer o nome. É um lugar onde o tempo parece parar e as coisas não são como na vida real. Eu sou Jonas, um jovem que gosta muito de aventuras. Estava muito empolgado para criar lembranças especiais com meus amigos durante uma viagem na floresta. Nós éramos muito amigos. Rodrigo, que era o líder seguro de si. Marcos, que era o pensador que gostava de ficar sozinho. Beto, que era corajoso, mas também reclamava muito. E André, que sempre fazia piadas engraçadas. Juntos fomos em busca de muita emoção e adrenalina, sem saber que algo assustador estava nos esperando na escuridão. O sol estava se pondo no horizonte, deixando a floresta com sombras assustadoras. Nosso grupo finalmente encontrou a entrada de umas cavernas, que era uma abertura escura e assustadora no meio da terra. Então, acendemos tochas e entramos pelo portal sombrio, mesmo estando um pouco assustados porque estávamos muito curiosos. A atmosfera na caverna era muito estranha e assustadora. Era como se o ar estivesse pesado e o silêncio fosse muito diferente do normal. As árvores ao redor das cavernas pareciam estar torcidas e misteriosas, quase como se estivessem tentando esconder algo ruim que estava dentro delas. As pessoas dizem que essas cavernas já foram usadas por grupos de pessoas que acreditavam em coisas ruins e até bruxas. A entrada para as cavernas de Pesadelo era um portal feito de pedra que já estava velho e desgastado pelo tempo. Nesse portal tinha símbolos misteriosos esculpidos. Quando você passava por esse portal, era como se entrasse em um mundo diferente, onde o ar era pesado e muito frio. Quem se atrevesse a explorar as profundezas das cavernas se deparava com pouca luz nas primeiras salas, e a escuridão era quebrada apenas por uma luz fraca vinda de cristais que brilhavam no teto. Dentro das cavernas era como se estivéssemos em um lugar muito confuso, cheio de caminhos que se pareciam uns com os outros e mudavam de forma. Podíamos ouvir sons baixos e misteriosos ecoando pelos caminhos estreitos, e as sombras nas paredes pareciam estar dançando mesmo sem nenhuma luz. Existiam túneis que não tinham fim e levavam a grandes salões cheios de formações pontiagudas no teto e no chão, que pareciam estar esperando por alguém para se machucar. As cavernas de Pesadelo são lugares muito assustadores onde se dizia que as almas perdidas ficavam presas. Essas almas ficaram tristes e seus lamentos podiam ser ouvidos ecoando pelas cavernas. Algumas pessoas corajosas que se aventuraram muito fundo nessas cavernas nunca mais conseguiram encontrar o caminho de volta. Às vezes era possível ver sombras de pessoas desesperadas no canto do olho, mas elas desapareciam quando alguém tentava se aproximar. Quando as pessoas iam explorar essas cavernas, elas viam sombras de pessoas desesperadas, mas elas desapareciam rapidamente. Além disso, essas pessoas sentiam que estavam sendo observadas o tempo todo, o que as deixava com muito medo e sem conseguir se mexer. Dizem que nas cavernas de Pesadelo existia uma presença assustadora. As pessoas que tiveram coragem de enfrentar essa escuridão contam histórias assustadoras de figuras encapuzadas, se movendo nas sombras, sussurros que pareciam vir das rochas e uma sensação de frio na espinha. Poucas pessoas conseguiram sobreviver, e elas contam histórias aterrorizantes sobre um ser sombrio, uma representação do mal que vive nas cavernas. À medida que as pessoas exploravam as cavernas de Pesadelo, encontram mensagens assustadoras escritas com pedra. Essas mensagens foram deixadas por pessoas que tiveram experiências terríveis nas cavernas. Os avisos pediam para que qualquer pessoa que entre nas cavernas desista de toda esperança e saia de lá antes que seja tarde demais. As cavernas de Pesadelo eram um lugar muito assustador e misterioso, onde a escuridão estava presente de todas as maneiras possíveis. Era um lugar antigo e assustador onde muitas pessoas já tiveram medo e algumas até morreram.
Se alguém corajoso decidisse entrar nessas cavernas, precisava estar preparado para enfrentar seus maiores medos e enfrentar o terror que estava escondido nas profundezas das cavernas. Enquanto caminhávamos, percebemos desenhos diferentes nas paredes de pedra que pareciam ter sido feitos há muito tempo por pessoas antigas. O ar estava diferente, parecia ter uma energia estranha, e começamos a sentir medo. Enquanto estávamos explorando dentro da caverna, comecei a sentir algo muito desconfortável. Meu coração começou a bater muito rápido, minha respiração ficou acelerada e superficial, e comecei a suar e sentir arrepios na minha espinha, além de ficar tonto e sem saber para onde ir. Isso aconteceu porque eu tenho um medo muito grande de lugares fechados, chamado claustrofobia, algo que eu guardava como um segredo bem escondido. A claustrofobia é quando a gente se sente muito apertado e sufocado em lugares fechados, como se estivesse preso. Esse medo começou a apertar o meu peito como se fosse uma ferramenta apertando muito forte. Eu tentei me controlar e parecer calmo, mas estava com muito medo por dentro. Eu sou o Jonas. Tenho um tamanho médio, cabelos escuros e olhos da mesma cor que são brilhantes e expressivos. Normalmente pareço sério, mas meus olhos mostram empatia e compreensão. Eu tento manter uma barba arrumada que me dá uma aparência madura. Minha postura é reta e confiante, mostrando minha coragem interior. As pessoas dizem que sou corajoso e consigo enfrentar situações desafiadoras sem medo. No entanto, eu também tenho um medo interno, a claustrofobia. Isso significa que eu tenho medo de lugares fechados. Às vezes, isso pode me deixar tenso e ansioso, mas estou determinado a superar esse medo. Eu tento ser corajoso e enfrentar meus medos, nunca desistindo. Eu sou gentil e empático. Me importo muito com as pessoas ao meu redor. Estou sempre disposto a ajudar os outros e muitas vezes coloco as necessidades dos outros antes das minhas. Ser empático é uma das minhas maiores qualidades, pois consigo entender os sentimentos e lutas das pessoas. Por isso, dizem que sou um amigo confiável em quem se pode confiar. Eu cresci em uma cidade pequena, onde desenvolvi minha coragem explorando as colinas ao redor e enfrentando meus medos. No entanto, um incidente na minha infância me deixou com claustrofobia, depois de ficar preso em um porão durante um terremoto. Essa experiência me ensinou a determinação de superar obstáculos e ajudar aqueles que também enfrentam desafios. Nosso grupo estava seguindo em frente, mas eu estava lutando internamente e cada vez mais assustado. Eu queria gritar, minha vontade era de gritar. Puta merda, que bosta que eu fiz. Por que vim em lugar assim? De repente, um barulho muito alto aconteceu na caverna, fazendo as paredes tremerem e as tochas balançarem. Uma parte do caminho desabou e não tínhamos mais como sair. Ficamos todos com muito medo e desesperados quando percebemos o quão grave a situação era. A escuridão da caverna ficou ainda mais assustadora e meu coração começou a bater mais rápido. Eu estava encurralado, preso em um pesadelo claustrofóbico. Tentei esconder meu medo e desespero, mas meus amigos perceberam pela minha respiração rápida e meu olhar de pânico. Rodrigo, que sempre era o líder, tentou acalmar todos nós, enquanto Beto fazia piadas nervosas para tentar diminuir a tensão. Marcos olhou para mim com preocupação e André ficou em silêncio, entendendo o quão séria a situação era. Rodrigo é um líder corajoso e forte do nosso grupo de amigos que adoram aventuras. Ele é muito confiante e carismático, e todos confiam nele. Ele sempre está procurando por novas emoções e desafios, e sua determinação é contagiante. Sempre motiva seus amigos a enfrentarem situações difíceis com coragem. Rodrigo é amigável e leal, com um forte senso de camaradagem e respeito pelos seus amigos. Ele cresceu ouvindo histórias de exploradores corajosos, o que despertou sua paixão pela aventura desde muito jovem. Ele está sempre interessado em descobrir os segredos do mundo e aproveitar ao máximo cada momento da vida. Rodrigo e nossos amigos formam uma equipe ótima, cada um contribuindo com habilidades únicas. Já viajamos por florestas, navegamos em mares perigosos, exploramos ruínas antigas e desvendamos mistérios. Sob a liderança corajosa de Rodrigo, enfrentamos dificuldades, superamos desafios e fizemos descobertas incríveis. Ele é muito bom em lutas corpo a corpo, ele pratica jiu-jitsu. Ele também sabe como sobreviver em lugares desconhecidos, caçar e se orientar. Além disso, ele é um excelente estrategista.
capaz de tomar decisões rápidas e inteligentes em situações perigosas. A mensagem de Rodrigo é que a vida é uma aventura incrível e que os verdadeiros tesouros são as memórias que criamos e as amizades que cultivamos ao longo do caminho. Ele nos encoraja a enfrentar cada desafio com coragem e alegria, porque juntos não há limite para o que podemos alcançar. À medida que o tempo passava, estávamos perdendo a esperança de encontrar uma saída. Estávamos muito cansados e com medo. Encontramos uma passagem estreita que nos levou a uma sala escura. No centro da sala, vimos uma figura assustadora, que parecia representar todo o terror das cavernas. Tinha uma energia maligna, eu senti muito medo. E minha claustrofobia estava no seu auge. A figura era alta, com um manto escuro que absorvia toda a luz. Seus olhos eram profundos e cheios de escuridão. Cada movimento que fazia era assustador e parecia estar em sintonia com o universo sombrio. O ar estava cheio de energia maligna e tudo ao seu redor parecia escuro. Os sons nas cavernas eram assustadores e parecia que a presença dessa figura distorcia tudo ao redor dela. Era difícil dizer se era uma pessoa real ou algum tipo de ser sobrenatural que apareceu nas cavernas. Aqueles que olhavam para a figura assustadora sentiam medo e tristeza entrando em suas mentes. Ela fazia com que as pessoas se sentissem impotentes e desesperadas, como se estivessem sendo engolidas pela escuridão. Era algo muito assustador e parecia até um pesadelo que se tornou realidade. O lugar onde isso acontecia era um local que antes era cheio de curiosidade e exploração, mas agora estava cheio de medo por causa da presença assustadora da figura sombria. Meus amigos perceberam que eu estava com medo e se juntaram para me proteger. Eles formaram um círculo ao meu redor e começaram a falar palavras antigas que encontraram nas paredes da caverna, na esperança de enfrentar o mal que estava nos cercando. Deus te salve, Reina e Madre de Misericórdia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcançar las promessas de nuestro Senhor Jesucristo. A presença assustadora foi ficando cada vez mais longe. A caverna onde estávamos parecia estar tremendo. Aos poucos, a escuridão foi desaparecendo e uma luz fraca começou a brilhar, mostrando uma saída escondida. Com coragem renovada, meu grupo enfrentou nossos medos e fomos em direção à luz. Mesmo estando cansados, conseguimos correr desesperadamente para sair dali, pois a vontade de escapar era tão forte que nos deu energia. Finalmente saímos de dentro da caverna, nos sentindo muito cansados, mas felizes por uma experiência que iria nos mudar para sempre. Eu enfrentei o que mais me assustava, o meu pior pesadelo, e com a ajuda dos meus amigos, descobri que tinha forças dentro de mim que nem sabia que existiam. Hoje mesmo estávamos falando sobre como superamos nossos medos e enfrentamos coisas assustadoras juntos. Deixamos para trás lugares assustadores, como cavernas de pesadelo, onde vivemos momentos muito ruins. Mas além de lembranças ruins, também levamos conosco a prova de que a amizade e a coragem podem nos ajudar a superar qualquer medo, mesmo os mais sombrios. Aprendemos que mesmo quando estamos com muito medo, a luz sempre encontra um jeito de entrar na escuridão. Hoje, no final deste vídeo, queremos dizer que a nossa jornada não seria a mesma sem o apoio e incentivo que recebemos da nossa comunidade. Cada vez que alguém assiste, curte, comenta ou compartilha os nossos vídeos, nós ficamos muito motivados a falar sobre assuntos novos, melhorar a qualidade dos nossos vídeos e fazer o nosso melhor para satisfazer as expectativas de quem nos assiste.